Olá pessoal, hoje daremos início a uma série de entrevistas denominadas Bate-Papo com o Diretor. Eu sou Wagner Checon, diretor do Colégio Next, e dentro de nossos objetivos é listar profissionais que possam nos ajudar, que sejam do interesse da nossa comunidade, pais, alunos, professores. Nesta semana e neste mês, inclusive, entrevistaremos vários profissionais da área da saúde para que eles possam contribuir com nossa comunidade. Espero que gostem e aproveitem. E hoje temos o prazer de receber a doutora Cláudia, pediatra, em nossa cidade, que atua há muito tempo. Sim, eu estou aqui na cidade já há em torno de 20, quase 30 anos, 28, 29 anos. Está no auge da adolescência. É o início de vários encontros com especialistas e, como não dá para deixar de ser, né, o tema nosso aí, da nossa conversa hoje é a questão da gripe H1N1, né, que não é, né, somente a ideia é mostrar que a influenza A ela é muito mais ampla do que se imagina, né? Então, passo a palavra aí para a doutora e pergunto para ela o que é essa gripe H1N1. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite de estar aqui. É um prazer para mim estar aqui com vocês, esclarecendo dúvidas que eu acho que é muito importante, né, para as mães, para as crianças, para a população em geral, tá, Wagner? É um prazer estar aqui. Bom, falando sobre a H1N1, na verdade, a doença gripe, influenza. A gripe pode ser provocada por vários vírus, né? Um deles é o influenza, então pode ser provocada pelo parainfluenza, rinovírus, que são gripes mais leves. A gripe mesmo, que tem sintomas mais exuberantes, mais importantes, provocadas pela influenza. E o influenza, nós temos vários tipos de influenza. Nós temos, na verdade, o A, B e C. O influenza A, e cada ano, várias cepas, o vírus é muito inteligente, ele sofre várias mutações, então cada ano nós temos mutações desses vírus influenza. O mais importante, o mais incidente, na verdade, é a influenza A. E esse ano, como foi em 2009, nós tivemos um surto do tipo H1N1, né, que é a gripe suína, que a gente chama que veio do porco. E esse ano começou um pouco mais cedo, geralmente começa no final de abril, né, outono, quando já estamos outono, inverno, mas começou no início do outono, os surtos começaram mais cedo, talvez pelas pessoas terem trazido do hemisfério norte, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, e vieram para cá com essa globalização, talvez também pelo aquecimento global, mudanças climáticas, isso é outro fator que aumentou, né, a incidência, chegou mais cedo o vírus. Mas o influenza, Wagner, sempre teve, todo ano tem. É uma doença gripal onde a criança tem febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, acompanhado muitas vezes de vômito e diarreia, né? E com certeza, assim, muitas crianças já tiveram e foi dado o diagnóstico como virose, muitas crianças tiveram vômito e diarreia. Uma coisa interessante que você está colocando, doutora, é justamente isso. As pessoas às vezes falam assim, ó, tendo todos esses sintomas, eu estou com isso. Não necessariamente eu estou entendendo que pode ser só para uma criança que ela tenha diarreia, pode ser que outra tenha vômito, diarreia, outra não tenha só febre e dor no corpo. Isso, a sintomatologia é muito variável. A sintomatologia muitas vezes depende da idade, depende do sistema imunológico da pessoa naquela fase. Às vezes a pessoa ou a criança está numa fase de estresse, né, por algum motivo estudando muito, às vezes ela pega de uma forma mais exuberante os sintomas. Se ela está bem com a vida, tem uma boa alimentação, um bom sono, né, faz atividade física, ela pode pegar um H1N1 que vai passar desapercebido, com uma dor no corpo, uma febre, e vai ter, olha, é uma gripe, ou é um resfriado, né? Então depende muito também do sistema imunológico. Depende como eu falei, de todos esses fatores e também de estar
está com o estado vacinal em dia. Não, eu acho que vacinar só em época de surto, eu acho que não é o caso virar essa confusão. Acho que as pessoas têm que se manter imunizadas anualmente, né? Porque sempre mantém uma memória imunológica. Então, quem mantém a carteirinha, né, com a vacinação em dia, o ano que vier o surto, que é uma surpresa, a gente nunca sabe quando vai ter um surto, pode até pegar, mas de uma forma bem mais leve. Então, quem foi imunizado no passado não precisa ficar apavorado, que com certeza vai ter sintomas mais leves, né? É claro que os casos de grupo de risco, né? Pessoas que têm doenças crônicas, que fazem uso fazem quimioterapia, são medicamentos que abatem o sistema imunológico, abaixo de 2 anos, as grávidas, tem que tomar um cuidado maior e, se tiverem sintomas muito importantes, até receber a medicação específica, que é o oseltamivir. Mas não são todos. Eu mesmo tive vários casos leves que eu não mediquei. Eu só fiz medicação mesmo sintomática, né? Porque uma coisa que eu tenho ouvido, lido e às vezes o pessoal confunde, que necessariamente eu tenho um sintoma de gripe, eu tenho que tomar o Tamiflu, né? Não, eu até falo, algumas crianças eu peguei com sintomas muito leves, as que eu tratei, teve alguns casos, eu acho que eu tratei até agora 6 crianças, talvez, por serem grupo de risco e estavam com sintomas, febre muito alta, criança muito abatida, mas eu não tive nenhuma até agora complicação. Tá? Uma criança com uma otitezinha bacteriana que veio depois, mas não internei ninguém, tratei, não tive nenhuma complicação. E tive crianças que eu falei para os pais, olha, pode até ser um H1N1, pode ser uma influenza, mas não vou dar o remédio específico, porque se toma sem necessidade, o remédio vai criando uma resistência e quando precisarmos realmente, se a criança tiver porque ela pode pegar todo ano, né? Se ela tiver um sintoma mais exuberante no outro ano, aí o remédio já não vai fazer tanto efeito. Então, a gente tem que dar realmente para os casos que necessitarem. Eu acho que isso é muito importante, porque normalmente a gente percebe uma corrida desenfreada para se imunizar, para tomar o remédio, e quem precisa realmente, que são as pessoas do grupo de risco, crianças abaixo de 5 anos, gestantes, que têm doenças crônicas, às vezes vão ficar sem a vacina e sem quem não quer dizer, o que você falou, tendo uma vida saudável, estável e tudo, claro, né? Mas que não tem razão para fazer isso nesse momento, né? Exato. É legal você ter colocado assim. Os sintomas, se você pudesse dizer da influenza A. Sim, os sintomas de uma influenza, vamos falar do influenza em geral, tá? Então, geralmente é uma febre que vem de forma repentina, é diferente do resfriado, Wagner, comum, que começa com uma febrinha baixa, espirro, tossinha, uma dorzinha no corpo. O influenza não, o influenza ele tem uma particularidade que ele já começa com uma febre mais alta, a criança já fica com aquele olho congestionado, congestão nasal, né? Dá uma certa dor no corpo, uma sensação de fraqueza e depois que vem os sintomas respiratórios, a tosse nunca é difícil vir junto com a febre. Geralmente os sintomas gerais de febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza. Aí depois que vem mais os sintomas respiratórios de coriza, congestão, uma tosse que o que mais se prolonga vai ser a tosse, né? A tosse às vezes pode durar 7, 10 dias, às vezes até 15 dias, pelo processo, porque o influenza ele leva um processo inflamatório muito acentuado da via respiratória. Então a tosse prolonga mais. E muitas vezes vem acompanhada também de vômito, diarreia. Nem sempre as pessoas têm o vômito, a diarreia, nem sempre tem. E eu já peguei casos de influenza com febre não tão alta, mas a particularidade do influenza em si é essa. E o H1N1, a cepa H1N1 é que dá sintomas mais exuberantes ainda, né? Febre muito alta, muito mal-estar, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, a criança não consegue falar para a mamãe que não consegue levantar da cama, né? Então, aí esses podem ser os sintomas que duram de 2 a 3 dias. A febre do influenza, ela pode durar até 7 dias.
né? De um resfriado comum, geralmente não passa de 48 horas ou 3 dias, e geralmente a febre até pode ser um pouco mais elevada, mas depois ela já vai abaixando. A febre do influenza, eu vou comparar, né? A febre do influenza geralmente é uma febre que no primeiro e segundo dia é muito difícil de abaixar. Mamãe, doutor, eu dei dipirona e a febre não abaixa. Então, no primeiro e segundo dia é uma febre que se mantém muito persistente, difícil de abaixar, né? Então, e a febre, eu sempre falo, é um sistema de defesa. Doutora, eu não consigo baixar de 38. Beleza, ótimo, é sinal que o sistema imunológico está respondendo muito bem. É a defesa dela. A febre é o sistema imunológico dela matando aquele vírus, né? Então, poder abaixar aquela febre muito alta, mantendo seus 38, 37,8 e a criança estando bem, não precisa ficar medicando a todo momento, né? E você tocou num ponto interessante, que nesse estado febril, ou no estado... Porque às vezes, muitas vezes a mãe até dá a medicação, baixa a febre da criança, então ela dá a medicação de manhã, baixou a febre e envia à escola. Isso é correto? Realmente. A criança, a febre é um sintoma apenas de que algo está acontecendo. Ela está pegando, geralmente, significa que a criança está iniciando um processo viral ou bacteriano, um processo infeccioso. E a febre, o antitérmico, ele abaixa a temperatura, mas isso não quer dizer que essa febre vai voltar e que está curando o processo viral ou bacteriano. Por exemplo, se é um processo viral, é o próprio organismo da criança que vai combater. Nós não damos antibióticos para o vírus, né? Então, a criança tem que estar em casa, bem alimentada, bem hidratada, para ela conseguir sair bem daquele processo viral. Dificilmente o processo viral dura menos que 3 dias de febre. Então, se começou a febre no dia, com certeza ela vai voltar. E enquanto ela está com a febre, ela está com sintomas de um processo infeccioso, ela vai estar transmitindo a doença. E o sistema imunológico dela vai estar bem mais debilitado. Então, se ela vem com esse sistema imunológico debilitado, com um resfriadinho que seja, uma febrinha baixa, e entra em contato com uma criança que talvez até esteja incubando uma doença mais grave, uma pneumonia, né, ela vai pegar com muito mais facilidade do que qualquer outra criança. Então, seria, se a criança puder tratar em casa, se os pais, né, condições de tratar essa criança em casa, é muito melhor, que ela vai ser melhor hidratada, melhor alimentada, né, para reforçar o sistema imunológico dela, que tem que responder àquele processo viral, né? E ela vai estar protegendo outras crianças da contaminação e se protegendo ela própria, principalmente, de pegar uma coisa mais grave. Sem dúvida. Né? Uma preocupação maior do pessoal é como é que faz o diagnóstico da H1N1, né? Porque o pessoal já está ligando, eu tenho H1N1, né? Mas Sim. como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, Wagner, é principalmente clínico. Na verdade, é o médico que tem que fazer, né? Porque os sintomas se confundem muito. Né? O sintoma do H1N1 pode confundir com uma enterovirose. Enterovírus, geralmente adenovírus, dá vômito, diarreia, febre alta, né? Pode dar sintomas respiratórios associados. Então, é mais pela epidemiologia. Por exemplo, se esses sintomas de H1N1 estivessem ocorrendo em dezembro do ano passado, ninguém ia fazer o diagnóstico de H1N1 porque não estava na epidemiologia dele, né? Hoje se faz com esses sintomas por causa da epidemiologia dele, do influenza, né, que está ocorrendo, que está aparecendo, e esses sintomas são característicos e como a incidência está alta, se faz o diagnóstico. E o diagnóstico laboratorial, Wagner, ele é secundário, ele é apenas assim, para confirmar ou se a gente quer realmente tirar dúvidas se é um grupo de risco, se você vai dar o remédio ou não, né? Daí você faz o diagnóstico laboratorial, que nosso meio é uma coisa muito complicada. Aqui em Itatiba não tem nenhum laboratório que faça. A saúde pública faz um exame excelente, que é o PCR em tempo real, que é um teste molecular excelente, mas não dá o diagnóstico de imediato. Eles não fazem de qualquer paciente. Eles fazem dos pacientes graves que internam para diferenciar se aquela pneumonia é provocada pelo H1N1, se aquela insuficiência respiratória é pelo H1N1, para dar o remédio específico, né? E daí eles fazem o diagnóstico. Então, o que poderia dizer assim, que a maioria dos diagnósticos, eles acusam influenza ou a tipifica, sim. Mas não que necessariamente... seja o H1N1, né? Para saber se é o H1N1,
Precisaria fazer o exame específico. E que eles focam mais nos grupos de risco. Exatamente, que foca mais nos grupos de risco. Uma coisa interessante que quando você coloca o diagnóstico e da questão, isso também significa dizer que provavelmente, porque o vírus não ocorre só agora, não escolhe mês e hora, né? Então o contato já pode ter acontecido antes, depois. Sim, com certeza já teve muita criança, adulto que já teve o influenza e nem soube que teve. Antes da gente ter esse conhecimento da epidemiologia desse surto, muita gente teve, sarou e foi dado como virose e nem soube que teve. Né? Então, assim quer dizer, não é todo mundo que contrai gripe que vai morrer. Não, graças a Deus não. Depende muito do sistema imunológico, depende muito se a pessoa tem uma doença crônica, né? Se tem uma cardiopatia, uma asma importante, uma hipertensão grave. Então, assim, as pessoas que agravam, geralmente elas têm alguma coisa no seu sistema imunológico que vão fazer ela agravar, né? Não são todos. Nossa, se fosse assim, então, eu acho que morre muito mais gente, às vezes até de acidente de carro, ou de diarreia. Acho que morre muito mais de diarreia de outras doenças do que do próprio influenza, né? É que ela é muito pontual, né? Tem ano que passam muitos anos com influenza sempre acontecendo, ainda mais com casos leves, e tem anos que o surto é um pouco maior, que os casos são mais complicados. Porque uma coisa interessante, eu tenho visto muito em redes sociais e na televisão e nos grupos de comunicação, que é um contrassenso, né? A pessoa tem um sintoma, aí ela lota os hospitais, vai nas filas, se expõe mais a riscos, isso, né? Exatamente. E às vezes é o que você falou, né? Com a calma, procura o médico, só em casos extremos. Né? Exatamente, procura o médico. Se não está melhorando, eu sempre falo para os pais, 48 horas de febre, não apresentou nada, não quer dizer que aquela criança não tenha nada. Depois de 48 horas, continua com a febre, procura novamente o colega, procura novamente o pronto-socorro para ver se não complicou, se não apareceu alguma coisa diferente, né? Porque às vezes a mamãe, já chegaram casos mais graves para mim, de pneumonia grave, porque o médico falou, olha, o médico falou que não era nada, mandou para casa e continuou tendo febre, mas como o médico falou que não era nada, eu trouxe no 7º dia de febre. Então não é por aí, né? O médico fala, não é que não é nada, não apareceu nada ainda. Então vamos observar, dar medicação sem necessidade, dar antibiótico sem necessidade, você vai mudar toda uma flora que defende a criança, você vai estar medicalizando à toa, né? Às vezes a medicação que a mamãe faz, comprar na farmácia, é um erro, porque ela vai estar tirando totalmente a defesa daquela criança, né? E se ela reage por conta própria daquele vírus, não é uma infecção bacteriana, e ela reage por conta própria, ela vai ficar, o sistema imunológico dela vai ficar muito mais robusto. Ela vai contrair a doença e ela vai responder com muito mais facilidade, né? Pelo sistema imunológico dela mais robusto, né? Por ela não estar se medicalizando à toa com qualquer coisa. Porque às vezes o médico do pronto-socorro, coitado do colega, ele não está acompanhando aquela criança. Sim. Então muitas vezes ele vê uma febre, ele acaba medicando, entrando com antibiótico com medo, com risco de contrair alguma outra doença e ele não está observando a criança, né? Então acaba dando antibiótico, às vezes, muitas vezes sem necessidade. E o certo seria observar até que apareça alguma coisa que realmente... Porque, Wagner, 70% das causas de febre em criança é viral, são infecções virais. Nossa. Apenas 30% é bacteriana e 70% das crianças que têm febre acabam tomando antibiótico. Então, isso quer dizer que 50% tomam antibiótico sem necessidade. E com isso vai criando um organismo mais resistente, as bactérias estão ficando mais resistentes, né? A flora vai acabando com a flora, porque nós temos uma quantidade boa de bactérias no nosso organismo que nos protege nas vias respiratórias, na via digestiva. E se você dá antibiótico, você vai matar o que tem, mas vai matar as suas também. Se você não tem, só tem um vírus, você vai alterar aquele sistema imunológico, vai alterar a sua microbiota. Hoje a gente fala muito em microbiota, né? Microbiota são essas bactérias que residem no nosso organismo que nos dá a defesa.
né? E você toma antibiótico, anti-inflamatório, muito remédio sem necessidade, você vai acabar com essa defesa. Então você vai pegar a doença com muito mais facilidade, né? Você vai diminuindo muito a defesa, né, do sistema imunológico. E sobre prevenção? Que dicas, que processos que você Sim. indicaria para a gente? Como eu falei, prevenção não é só vacina. É claro que a imunização é imprescindível, como eu falei, não é só imunizar em época de epidemia, de surto, tem que imunizar o ano inteiro, estar com a carteirinha em dia. Sempre levar para o médico ver a carteirinha, para ver se não está faltando nenhuma vacina. E não, gripe esse ano não está tendo, eu não vou tomar não, porque se tiver um surto ano que vem, ele já vai estar imunizado, ele não vai ter o risco de ter uma doença grave, porque ele está imunizado. Então, não tem que ficar na expectativa de esperar. Não, se a criança está bem imunizada, se imuniza todo ano, não há necessidade da mamãe, porque se pegar, vai pegar de uma forma mais leve. E os processos normais, a conduta de higienização, isso tem que ocorrer o ano inteiro e com todas as doenças respiratórias, não é só na época de surto e com influenza. Então a higiene das mãos, sempre está lavando as mãozinhas dessas crianças, o álcool gel, evitando a contaminação. A mãezinha tem que sempre levar um lencinho na bolsa, o descartável, quando ela espirrar, ensinar a criança, ensinar mesmo a criança quando espirrar, quando tossir, tá usando lencinho para não espirrar nem tossir na frente das pessoas. Acabou de espirrar, tossir, vamos lavar a mãozinha, vamos passar um álcool gel. Tem os álcool gels assim pequenininhos que ela pode levar na bolsa, né? Tá sempre em ambiente mais arejado, abrir a casa, esse negócio de medo, porque do frio, do vento, Que vai entrar frio, pela janela. vento, sorvete, não são essas coisas que fazem mal. Pelo contrário, se está num ambiente fechado, muita gente respirando no mesmo ar, você vai passar, você vai criar uma incidência maior de vírus e bactérias naquele ambiente, de ácaros, que ajuda a contaminar o ambiente. Então, arejar a casa, passar pano úmido em tudo, evitar fumantes dentro de casa, os papais que fumam, evitar fumar dentro de casa ou perto das crianças, que diminui muito, paralisa os cílios, né, da mucosa respiratória, que é uma defesa importante. Tá sempre lavando o narizinho, tá com secreção, tá lavando o narizinho com uma solução fisiológica, beber muito líquido, o líquido desintoxica o organismo. Água, não é suco, tem mãe que só dá suco para a criança, não. Hoje em dia até a Sociedade Brasileira de Pediatria está evitando suco no primeiro ano de vida, é fruta e o resto é água, né? A água é muito importante, não é só suco. E então tá sempre mantendo uma boa hidratação, sempre a higiene das mãos, quando tossir, espirrar, sempre com lencinho, lavando a mão em seguida. Eu acho que é o mais importante, né? Dentro das suas colocações, a grande preocupação. Então, dentro da sua colocação, e obviamente olhando para o nosso caso, em termos, não só o nosso, mas todos os colégios, então a criança que não tem sintomas, que não tem, então para ela não pegar a gripe, ela não deve vir para a escola? Não vai, ela deve continuar com as suas atividades, senão aquilo pode até criar um certo pânico na criança, né? Hoje a gente está tendo tantos problemas de criança com medos, com pânico. Não, eu acho que a criança que está bem vai continuar fazendo as suas atividades normais. Quem não deve ir para a escola é a criança que está doente, para ela não transmitir, né? Mas a criança saudável é o contrário, ela tem que continuar com as suas atividades normais. Até porque o contato com o vírus, ele vai existir sempre. Em qualquer lugar, não é na escola, ele vai existir no ambiente até de dentro de casa, né? Ele está espalhado, não adianta deixar de levar a criança na escola, ele vai estar em todo lugar, ele está em todo lugar. Porque existem muitos questionamentos e óbvio, né, a preocupação, mas eu creio que seja importante até para o sistema imunológico da criança. Sim, se a criança está em casa, ela quer ir para a escola, ela quer brincar, ela vai... Hoje já se sabe que o sistema emocional está completamente ligado com o sistema imunológico. Então, se a criança está muito contrariada, brava, ela pode até contrair uma patologia dentro de casa com muito mais frequência do que se ela está bem, brincando, indo para o lugar que ela quer, né? Na escola. É muito importante isso.
E é muito importante que os papais não criem esse pânico dentro de casa. Ai meu Deus, não vou levar e tal, tal. Porque hoje a gente está tendo muita incidência de síndrome do pânico, né? E a gente quer acabar com isso. Isso é importante. Tá? É muito mais importante a mamãe estar ensinando a higiene para as crianças, né? Outra coisa importante, espirrou, tossiu, sujou algum objeto, vamos lá e limpar aquela mesinha, aquele brinquedo da criança, né? Porque aquilo está contaminado e pode contaminar outras pessoas. Os utensílios, prato, talher, copo, não dividir o mesmo copo, é muito importante a mamãe. Né? Isso, os adolescentes, é muito importante chamar a atenção dos adolescentes. Não pegue do mesmo copo, do mesmo talher, porque você não sabe se aquela pessoa está até incubando alguma coisa, porque muita doença já transmite no período de incubação, antes de manifestar, né? Então eles terem cuidado para ter os utensílios próprios deles, o copo, o talher, o squeeze, né? Não compartilhar. Essa é a questão, é muito importante. É a base de toda a prevenção. É a base de toda. Isso tem que ser feito o ano inteiro. Não é só na época de surto, porque nós temos tantas doenças respiratórias graves, Wagner, a pneumonia, as otites graves. Então, assim, isso às vezes o surto é um mal necessário para as pessoas se conscientizarem que precisa de tomar essas condutas básicas, né? Mas elas não podem esquecer disso. Isso tem que ser feito o ano inteiro e todos os anos, não só na época de surto. Porque quando vier um surto, está todo mundo já preparado e não vai acontecer com essa intensidade. E a respeito disso, a vacina, né? Há hoje uma corrida desenfreada pela busca de vacina, né? A imunização, ok, correto, dentro dos grupos necessários, crianças menores, como a gente já discutiu. Mas qual é a imunização, o alcance, os cuidados até em se tomar a vacina? Então, existem vacinas, Wagner, próprias para as crianças abaixo de 3 anos, acima de 3 anos, né? A vacina, as pessoas têm que saber que vacina no mínimo 10, vamos por aí 15 a 20 dias com mais segurança, né? Então ela imunizou, ela tomou a vacina, mas vai demorar aí uns 15, 20 dias para ela estar imunizada. Por isso é importante da imunização o ano inteiro, anual. E existem vacinas, por exemplo, do influenza, nós temos a vacina quadrivalente. Quadrivalente, nós temos as vacinas próprias para as crianças abaixo de 3 anos, que ainda não chegou nos laboratórios, nenhuma clínica de vacina. Essa vacina, a quadrivalente, ela só vem depois da 2ª semana de abril que ela vai chegar nas clínicas, né? E a diferença da quadrivalente para a trivalente é muito pequena. Então, diante de um surto, se a mãe tem possibilidade de fazer a trivalente, ela pode, das crianças abaixo de 3, que não chegou essa vacina ainda, a quadrivalente ela pode fazer, porque o que está interessando a gente é imunizar a criança do H1N1. E a trivalente, ela tem o H1N1. A diferença é uma cepa B, né? Entre a quadrivalente e a trivalente é uma cepa B, não é nem A. As duas têm as duas cepas A H1N1 e a H3N2. É uma cepa B, que a frequência é pequena e a gravidade também é pequena, né? Então essa é a diferença entre a trivalente e a quadrivalente. Claro, quem tiver possibilidade de abranger, tomar a quadrivalente, que é uma abrangência maior, tudo bem. Mas a trivalente, ela também imuniza. Na saúde pública, eu não tenho certeza se nós vamos ter a quadri ou a trivalente, mas se for a trivalente, ela vai proteger muito bem contra a H1N1 também. E assim, dentro do que você colocou, então eu tomei a vacina, em 15 dias eu estou imunizado, e aí eu posso ter contato, esquecer de tudo, espirrar, pegar meu colega para gripar. Nossa, você falou muito bem, porque é importante que as pessoas saibam que a vacina do influenza, ela não protege 100%. Ela protege, dependendo do organismo naquele momento, ela protege de 60% a 80%. Então, nas crianças que protegeu 60%, ela vai ter 40% ainda de chance de pegar. Se o máximo que protege, 100% nenhuma vacina protege, tá? É de 60% a 80%. Então, não é assim, tomei vacina, tô sem... Não, ela vai ter que tomar vacina, mas continuar tomando a mesma conduta, dos cuidados de higiene. A conduta não vai mudar nada, ela precisa continuar
continuar tendo os mesmos cuidados de se alimentar muito bem, tomar muito líquido, né? A higiene oral, evitar a mãozinha no olho, na boca, sempre usando lencinho. Então, já colocar esse hábito na criança desde cedo é tudo o hábito. Se a mãe coloca desde cedo, essa criança não vai fugir desse hábito, ela vai continuar tendo esse hábito. E os pais, as crianças imitam os pais. Então, não é falar para a criança, faça isso e não fazer. Não pode. Isso com relação a tudo, alimentação, o sono. Se a criança, os pais querem que a criança tenha um hábito saudável, eles têm que ter um hábito saudável em casa. Então, eles têm que usar o lenço, eles têm que lavar a mão, vai comer, vai lavar a mão, não é? Então, assim, eles têm que dar o exemplo para as crianças. Não adianta falar e não fazer. Aí não resolve nada. O que é interessante que você colocou, que em 2009, no grande surto que teve, e todos os colégios passaram por isso, houve realmente uma atenção maior, mudaram-se os hábitos dentro dos colégios, que você falou, o processo de higienização, de limpeza, de lavar, de escovar. Aliás, higiene pessoal, ela continuou, o álcool gel, mas com o passar do tempo, em casa, né, e o reflexo, isso foi diminuindo. Porque é difícil. A escola, ela coloca processos, mas se isso não é repetido de uma forma contínua até tornar-se hábito, que nem tomar banho, escovar os dentes, as pessoas realmente esquecem. E passou o adulto, vai voltar a fazer tudo novamente, né? Manter as unhas cortadinhas, né? Sempre limpinhas, isso é muito importante, né? A higiene, lavando o narizinho, tá com secreção, aquela secreção do resfriadinho que fica, é bom higienizar. Sorinho fisiológico, até água e sal faz um... Por quê? Porque aquela secreção é um meio de cultura para desenvolver bactéria, né? Então, se ela mantém com muito líquido, higienizando o narizinho, evitando medicação sem necessidade, aquela criança, o sistema imunológico vai ficando robusto e ela vai ficando mais imunizada até naturalmente, né? Porque nós temos a imunização natural, que vem das doenças, a criança vai se imunizando com as próprias doenças, vai criando anticorpos contra determinadas doenças. Existem doenças que dão memória permanente, como catapora, se pegou, não vai pegar 2 vezes, mas existem outras que não, infelizmente, como influenza, que como tem muitas mutações, a pessoa precisa se imunizar todo ano. Não é só na época de surto, todo ano vamos manter a carteirinha em dia da vacina das crianças. Sempre levando para o médico ver, porque todo ano muda, todo ano tá mudando, entrando vacina nova, saindo vacina. Então é importante que o médico mantenha, não são só os pequenininhos, importante se imunizar, é importante que os pais também vejam a carteirinha deles. Eu fui num congresso esses dias e falaram que os adultos estão passando doença para as crianças, porque os adultos não se imunizam, né? A ideia do brasileiro é só as crianças se imunizarem, está errado, os adultos também têm que se imunizar. E dentro do que você falou é uma coisa interessante, porque os hábitos, né, dentro de casa ou mesmo em todos os locais de trabalho, os adultos têm contato, né, e eles põem as mãos, vão lá na criança, vão lá. E às vezes ele até tem o vírus, mas não desenvolve, ou passa de uma maneira desapercebida, como você colocou, e acaba a criança pegando, né? Acaba a criança pegando. Por exemplo, se a criança... É um ciclo. É um ciclo. Se a criança, por exemplo, está com a influenza, né? Seja H1N1, porque não é bom pegar qualquer influenza. É debilitante. Então, põe uma máscara na criança quando ela estiver em contato com todo mundo. Aí, se ela estiver no quartinho dela, assistindo televisão, tira aquela máscara, porque é ela que está contaminando, né? Então, não é todo mundo usar, é só a criança. Ao amamentar o bebê, use uma máscara, porque não é pelo leite. Muitas pessoas acham que nunca se passa doença pelo leite, né? Só se passa a doença como a HIV, né? Mas outras doenças comuns não, é mais pela via respiratória mesmo, né? Então sempre higienizar a mão antes de for amamentar o bebê, trocou o bebê, vai higienizar a mão, né? E se está gripado, doente, põe uma máscara na hora de amamentar para não transmitir para a criança. Então são cuidados tão simples que você pode evitar tanta doença em casa e em outros lugares, né? Olha, doutora, eu agradeço a sua presença aqui. Se você quiser dirigir uma última palavra aos pais, algum recado que você queira dar. Só mais uma coisa que acho que nós não falamos, dos ambientes com aglomerado de pessoas e fechado.
Então, se as pessoas puderem, por exemplo, fazer um aniversário e nessa época de tanta doença respiratória, não falo só influenza, de tanta respiratória, usar um lugar de dia amplo, arejado, aberto, é melhor do que um ambiente fechado, né, à noite, onde estão todas as crianças, muitas estão doentes, mas não aparentam, e aí a transmissão é muito grande. Então, arejar muito bem, deixar as janelas abertas, mesmo das escolas, né, ou ar-condicionado, a janela aberta. O mais importante é realmente arejar. Não existe doença por frio, por gelado, não. Existe a doença por contaminação do ambiente. Uma coisa que você realmente destacou, um dos procedimentos que nós adotamos aqui, e os alunos não gostam muito, porque a tendência no inverno ou no outono, né, quando começa a esfriar, fecha a sala, esse é o maior problema, Wagner. Então eu vou lá, e os professores sabem disso, abrem, e o que eu aviso, venho com agasalho. Com agasalho. Exatamente, porque não pode deixar fechado. Porque a circulação do ar é importantíssima. É a mesma coisa em ambientes com ar-condicionado, né? Uma discussão. Eu sei que é complicado, é difícil, o clima brasileiro, mas tem que ter essa consciência, né, de saúde, principalmente se houver algum caso de aluno que esteja. Com certeza. Sem dúvida. No nosso espaço, essa atenção que você chamou, que às vezes o pessoal foca muito na escola. Claro, as escolas têm características. As nossas características, e principalmente educação infantil, nós temos um espaço privilegiado que eles trabalham fora da sala. Isso é muito importante. Hoje mesmo eu vi uma chamada, as escolas em São Paulo que tinham pequenos espaços, começaram a sair mesmo nesses pequenos espaços, saíram dentro da sala de aula, né, para fora, para poder prevenir. Mas não adianta nada se vai num shopping que tem um sistema fechado Exatamente. Está lotadíssimo. Não adianta nada se vai faz um aniversário tudo num ambiente fechado. Então eu acho muito providencial. Isso é importante, né? Numa época dessa, evitar esses ambientes fechados com muita gente, né? É um prazer para mim poder contribuir, né? Porque em consultório você está falando com uma pessoa só, mas aqui a gente está podendo contribuir e conscientizando um maior número de pessoas. Não só para os nossos familiares, para os nossos, né, eu considero todos aqui nossos familiares, né, a família Ness, mas para todos, né, eu sei que eles vão compartilhar, passar, num momento de preocupação, que as coisas não se tornam, né, as redes sociais hoje, elas tornam um simples problema num grande problema que às vezes, em vez de melhorar, piora. Acaba piorando. Né? Então, agradeço sim a sua participação. Muito obrigado. Tá bom?